perder mais tempo. João capítulo 1, versículo 29, que nos diz assim, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E você dá um glória a Deus. Diga assim comigo: hoje eu não saio daqui sem que nada seja tirado. Agora você se assenta. Eu preciso de alguns minutos aqui da sua atenção. Eu serei bastante concisa aqui, bem breve. Meus irmãos, aos 30 anos de idade, preste atenção aqui, João Batista, ele aparece pregando no deserto da Judeia. Nós vemos isso em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João capítulo 1. O interessante é que todas as colocações de palavras em cada um desses textos é diferente, mas o sentido é o mesmo. João Batista apareceu. E o interessante é que dentro dos 26 sinônimos para essa palavra apareceu, um deles é romper. Então, se nós parafrasearmos aqui o texto, era como se Mateus, era como se Marcos, era como se Lucas, era como se João dissessem o seguinte: João Batista surgiu rompendo. Aí você vai falar assim: Carolina, mas João Batista surgiu rompendo com o quê? A princípio, João Batista, ele surge rompendo com um sistema completamente fechado e religioso, cheio de dogmas e conceitos, onde ninguém respeitava a transitoriedade de Deus, ninguém respeitava a onipresença de Deus. Carolina, me explica melhor. Te explico. Deus só estava em um lugar, o sistema agia dessa maneira. Deus não se desloca, Deus só fica aqui. E é esse pensamento de judeus partidários ou não, que culminou, que levou essa briga de samaritano e judeus até o Novo Testamento. Porque eu preciso dizer para você que os samaritanos nada mais eram do que os remanescentes que haviam ficado em Samaria durante o cativeiro assírio. Aí eles começam agora a se misturar com os povos que vão chegando, e eles se abraçam na ideia de Deuteronômio 27 e 28, que Deus havia dito para Moisés que o local da adoração ou da manifestação de Deus era o Monte Gerizim. Só que aí os judeus, pastor Carlos, que voltam do cativeiro babilônico, eles estão apegados na ideia de 2 Crônicas 7. Deus se manifestou para Salomão no templo. Então não é monte, é templo. Aí essa briga de estar no monte, estar no templo, estar no templo, estar no monte, ela perdura até João 4. Jesus usa de uma necessidade extrema para entrar em Samaria naquele dia. Eu costumo dizer que quando João diz que era necessário, é porque todo mundo contornava. Porque pensa em um lugar que dava para ser contornado, era Samaria. Se não quisesse passar por Samaria, pegasse um atalho por cima, pegasse um atalho pelo lado, mas nunca cruzava na aldeia dos samaritanos. Só que aí surge Jesus em João 4 dizendo: não, eu não vou contornar, eu vou passar e resolver. Diga para quem está do teu lado: para de contornar, passa e resolve. Vou passar e resolver. Conversa vai, conversa vem. A mulher fala, Jesus fala. Aí a mulher vai falar o seguinte: vocês judeus dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Só que nós samaritanos dizemos que o lugar da adoração é aqui em Samaria. Jesus olhou para ela e vai dizer assim: mulher, chegará o dia, a hora, aleluia,
Chegará o dia, a hora, que por mais que você tente lá ou cá, o Pai há de ser adorado. Eu vou dizer uma coisa: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos aquele que conhecemos. Portanto, eu digo para você que a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus faz uso dessa palavra em espírito, em verdade, isso aqui não é junção de texto não, tá? O significado dessa palavra em, nesse versículo, é dentro de. Então vamos trocar a palavra aqui? Vamos trazer a palavra para o original aqui? Era como se Jesus dissesse para aquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão dentro da verdade e dentro do Espírito. Carolina, mas o que isso tem a ver com a transitoriedade de Deus? Era Jesus dizendo entre linhas: eu não quero saber, mulher, se é em Jerusalém ou Samaria, eu não quero saber se é na tua casa ou na beira do poço, eu não quero saber se é no caminho ou longe do caminho. O que eu quero falar para você é: se você está dentro da verdade do Espírito, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento, você adora. Nós temos que parar de limitar a transitoriedade de Deus. Ah, não, é que eu só deixo para adorar a Deus quando eu chego na igreja. E o caminho? Ah, não, é que eu só deixo para orar na igreja, mas em casa? Ah, não, mas é que eu só deixo para falar com Deus em pensamento quando eu estou sentado lá no banco. Quando eu estou sentado lá no banco. Mas e quando você está trabalhando, dirigindo, fazendo alguma coisa? Jesus está dizendo aqui para alguém: se tu está dentro da verdade do Espírito, meu filho, está esperando o que para adorar? Não, eu vou falar de novo, porque tu pode levantar a mão e adorar aquele que já chegou. Se você está dentro da verdade do Espírito, está se segurando por quê? Você percebe que Jesus, ele trouxe essa palavra porque era uma visão tanto limitada. E é isso que João Batista começa a romper. Aí você está dizendo: Carolina, mas qual é o meio que João Batista usa para dar esse rompimento? Qual é o meio que João Batista usa para tentar romper com esse pensamento, desse sistema completamente religioso, que não respeitava onde Deus queria se manifestar? Sabe qual é o meio que João Batista usa? Ele mostra esse meio quando o texto aqui do capítulo 1 do Evangelho de João vai dizer que agora é enviado até o local onde João Batista estava, aleluia, sacerdotes e levitas. Eles chegam até diante de João com essa pergunta: nos enviaram aqui para saber quem você é. Quem nos enviou aqui está perguntando sobre quem você é. Já vamos perguntar de início: você é o Cristo? Não, não sou. Você é Elias? Não, não sou. Você é algum profeta? Não, não sou. Então nos fale quem você é, para que digamos a quem espera uma resposta sobre você. Diga para eles lá que eu sou a voz. Você começa a entender que o meio que João Batista usa para tentar romper a voz. Ah, Carolina, mas o que isso tem a ver? O homem tem poder sobre o corpo de outro homem. Um homem segura o braço de outro homem. Um homem segura a perna de outro homem. O homem segura tudo aquilo que o homem tenta fazer. Mas a única coisa que um homem não tem poder sobre outro homem é a sua voz. Você consegue segurar o braço de alguém? Consegue. Você consegue deter o corpo de alguém? Consegue. Agora eu quero ver você tentar segurar a voz de alguém.
Paulo e Silas estavam presos, as mãos e os pés acorrentados. Eu não sei se você vai longe na palavra, mas se não for, vem comigo. Aí os dois estão lá e de repente Silas vai dizer: Paulo, vamos cantar. Paulo vai dizer: então vamos. Era meia-noite, Paulo e Silas começaram a contar louvores a Deus. Se está cantando é porque está usando a voz. Aí de repente o pé está preso, a mão está presa, mas a voz está ecoando. O cárcere é abalado. Alguém está tentando deter o teu crescimento, mas Deus está dizendo: a tua voz já está ecoando por aí. É pai, axé. Pedro trancafiado, pastores, preso. Os homens haviam trancado Pedro porque supostamente ele é uma ameaça. Só que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. E se está orando é porque a voz está ecoando. O que eu vim trazer nessa noite para essa juventude, para essa igreja, é que a tua voz está chegando em lugares que os teus pés nem pisaram ainda. É para a Súria, porque não é João Batista que está indo em Jerusalém para perguntar, é sacerdote levita que está indo lá no Jordão saber quem ele é. Se João não pode entrar em Jerusalém, Jerusalém vai até João Batista. É isso que eu vim dizer para você. A tua voz está ecoando e você nem sabe. Sabe o que é a tua voz ecoando? É aquela oração que você pensa que não vai ter efeito. O Senhor está dizendo: vai. Sabe o que é a tua voz ecoando? É aquela palavra que você disse: eu creio em nome de Jesus, vai acontecer. E você está dizendo: parece que não vai, mas o Senhor está dizendo: já está ecoando. Alguém está tentando impedir o crescimento, mas Deus está dizendo: a tua voz está chegando lá. Aleluia, aleluia. Você percebe que João Batista, ele se coloca como a voz. Pronto, você entendeu que o meio que ele usa é o meio que ninguém pode deter. Nem sacerdote, nem levita, nem autoridade religiosa nenhuma. João está dizendo: vocês não têm como me parar. Vocês não têm como impedir a mensagem que eu prego. Vocês não têm como me impedir de realizar as coisas. Porque ainda que João Batista foi preso, já no final aí da sua vida, nós entendemos que Jesus nem se esqueceu dele. Porque ele enviou mensageiros para João falando assim: envia mensageiros para João dizendo que os cegos vêm, que os coxos andam, que os paralíticos estão andando por aí. Aí você pergunta: qual o efeito dessa mensagem de Jesus pelos seus mensageiros? Era mostrar para João que o que a voz dele causou, ainda que tentaram parar, não conseguiu. O que eu vim dizer para vocês, juventude, é que além de viver aquilo que o Senhor tem para vocês, o Senhor está dizendo: vai perdurar. Porque o medo do jovem se envolver com as coisas de Deus é: eu me envolvo, mas vai até onde? Eu vou fazer, mas vou durar até quanto? E o Senhor está dizendo: lhe trouxe aqui para lhe dizer que a tua voz ecoa e você vai viver o efeito do que está acontecendo. Não tem como impedir João Batista de pregar. E ele vai dizer assim: eu sou a voz do que clama. A NVI mostra essa colocação de palavra.
Se você tem a tradução da NVI, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Vai ser colocado, eu sou a voz do que clama. Então era João falando assim, eu estou clamando, mas alguém está exigindo que eu clame. Eu estou clamando, mas alguém está me impulsionando a clamar. É por isso que ele vai dizer ainda para esses, porque quando ele diz, pastor, que não é o Cristo, nenhum dos profetas e nem Elias, e ele diz que ele é a voz do que clama, eles vão falar assim, mas se você diz que não é ninguém, por que está batizando em águas? Aí ele vai dizer, eu batizo em água, mas virá aquele após mim que é maior do que eu. Vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João já deu o segredo. Não sou apenas eu que estou clamando, mas alguém está me usando para que eu prepare um caminho. Aí você está dizendo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Se até hoje ninguém teve o poder de paralisar a voz de um homem, quem dirá paralisar a voz de Deus que está usando a boca do homem? Não entendi, serei clara e objetiva nessa noite. Você está com medo do que esse Deus está dizendo? Se não te pararam, quem é que vai conseguir atrapalhar, impedir, paralisar a minha obra na tua vida? Aleluia! O meio que João usa é a voz. Ele tenta romper usando a sua voz, e ele usa a voz pregando. Mas o interessante é que quando ele conclui essa fala, ele vai dizer assim, eu sou a voz do que clama onde? Onde? No deserto. Já parou para pensar por que João está no deserto? Tanto lugar para pregar arrependimento, vai pregar no deserto. Tanto lugar para preparar o caminho, como o profeta Isaías disse, e vai preparar caminho no deserto. Sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O que está imperando no templo é a escolha do homem. Anás havia escolhido o seu genro Caifás para ser o sacerdote daquele templo. Só que a lógica aqui era para ser João, pelo seu pai, pela sua família e pela escolha de Deus. Só que não querem João em Jerusalém. Não querem João no templo. Só que aí tem gente que pensa que nos impedindo aqui está paralisando ali. E Deus está falando assim, te impediu aqui, mas eu te faço crescer lá. Quem está clamando no deserto é o próprio Deus. Porque se não querem João Batista em Jerusalém, Deus o conduz até o deserto. Aí você está dizendo, mas e aí? O lugar é inapropriado, mas ele está rompendo. O atual momento para João pregar no deserto uma mensagem dura de se ouvir, não é muito boa, mas ele está rompendo. Aí sabe o que eu vim dizer para você? Que talvez o teu atual momento não é um dos melhores. Que talvez o que você está passando hoje não é o que você planejou. Mas o que eu digo para você nessa noite, pelo poder dessa palavra, é que você vai continuar rompendo. O lugar não é bom, mas João Batista rompe. Rompe com a permissividade ao pecado, rompe com a afirmação de que Deus não merece ser exclusivo na adoração, rompe com a corrupção do ministério, ele rompe. Rompe com aquela mensagem, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura ou daquela que está por vir? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento.
Porque vocês dizem entre vocês, nós temos pai por Abraão, mas se Deus quiser, Ele levanta essas pedras para serem filhos de Abraão. Digo para vocês que o machado já está posto na raiz, e quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Diga assim para quem está do teu lado: mensagem difícil, mas ele está rompendo. Nem todo mundo que ouve gosta, mas ele está rompendo. Tem gente olhando e torcendo o nariz, mas ele está rompendo. Está lá no deserto todo dia, sol escaldante, aquela roupa de pele de animal, mas ele está lá rompendo. Aí eu vou fazer essa pergunta para você: o que está te impedindo de se colocar na posição de um jovem que rompe? Posso contar uma coisa aqui rapidamente? Aos 15 anos eu fui chamada para o Ministério da Palavra. Em uma visão de madrugada, o Senhor me visitou. Eu vi Deus na sala da minha casa. E a partir daquele dia o Senhor usou uma outra pessoa, o dia seguinte dessa visão. E o Senhor disse para mim: hoje estou te entregando o Ministério da Palavra. 15 anos. Só que aí, pastor, 15 anos é uma idade que você receber o Ministério da Palavra é algo muito grande. 15 anos ainda é adolescente. A partir desse momento, eu comecei a entender a dimensão da guerra no mundo espiritual. Porque você está olhando para alguém aqui, preste atenção, que foi diagnosticada pelos médicos como alguém que poucos dias ia perder a visão. O médico falou o seguinte para minha mãe está aqui, não me deixa mentir: sua filha vai perder a visão dentro de poucos dias, ela ficará cega o resto da vida. Mas eu estou aqui enxergando. Meu tímpano do ouvido direito estourou. O médico chegou nos meus pais e falaram o seguinte: ela vai ficar surda de um dos ouvidos. Vai ter que usar aparelho auditivo o resto da vida. Olha eu aqui ouvindo. O médico falou o seguinte, não, vai ouvindo. O médico falou o seguinte: ela nunca vai conseguir falar perfeitamente bem. Por quê? Porque as amígdalas são grandes demais e ela vai se sufocar. Ou é cirurgia ou não vai abrir a boca direito. Olha eu aqui pregando para você. O médico falou, presta atenção. O médico falou o seguinte: ela tem a dificuldade nos ossos, vai andar com dificuldade a vida toda, porque os ossos da perna são defeituosos. Olha eu aqui andando no altar. Fui diagnosticada com tumor na minha cabeça do tamanho de uma laranja 5 anos atrás. Pensa como era difícil pregar. Eu pregava sentado, e quando não sentado, terminava a agenda. Eu podia estar em outro estado, em outra cidade, terminou a agenda, o líder, o pastor, alguém me levava para o hospital. Foram mais de meses assim. O Senhor me curou em uma visão de madrugada. Usou um pastor naquela semana e disse para mim: te visitarei na madrugada e você vai entender que quem faz na tua vida sou eu. Aí fiz eu estou resumindo aqui porque se eu for contar é muito milagre, mas espera aí que eu vou chegar aqui onde eu quero. Aí fiz uma tomografia, 26 ângulos no meu crânio. Nos 26 ângulos do meu crânio tem uma grande cicatriz. O que o Senhor havia dito para mim? Farei eu um grande milagre e você vai entender que eu cuido da tua vida. Pensaram que eu ia morrer com o tumor da cabeça, mas olha eu aqui. 4 anos atrás, eu fui diagnosticada com um problema no coração e esse eu ainda tenho. O meu coração, ele para de bater e volta. Eu tenho um problema em uma das válvulas. Eu estou aqui conversando com você e de repente meu coração pode parar de bater e volta rapidamente, eu sinto essa pausa. Existem noites no meu período da crise, eu não estou falando isso aqui para você sentir dó de mim não, viu? Existem noites no período das minhas crises que eu tenho 26 paradas cardíacas, pastor. Não fui curada ainda, mas eu creio que é você. Aí você está dizendo, mas contou isso aí tudo por quê? Porque eu estou rompendo no meu deserto.
Desde os meus 15 anos de idade eu estou rompendo, porque Ele me disse, ainda que esteja no deserto, vai romper lá. Juventude, eu não sei qual é o deserto da Judeia que você está enfrentando. Eu não sei se esse deserto é na tua casa, é vida profissional, é vida sentimental. Eu não sei qual é, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, vai sair daqui rompendo. Vai sair daqui rompendo. Quem acredita, levanta.